João Batista inicia o seu ministério de pregação e de batismo quando o mundo político e religioso da época estava vivendo um grande caos. E esse capítulo nos remete à época na qual João Batista alcançou o seu apogeu como pregador. Vocês sabem que o João Batista, ele foi primo de Jesus Cristo, eram parentes, e ele foi um pregador, exerceu sua mensagem de forma tremenda. E eu quero agora, ao ler aqui esses versículos com vocês, aprender as lições que nós podemos tirar do ministério de João Batista, tá certo? A primeira delas, no versículo 1, o texto diz assim: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizia. Como que nós interpretamos essa expressão, naqueles dias? Naqueles dias se refere a uma época de muita sequidão espiritual, aonde os líderes políticos, assim como o povo, estavam totalmente rendidos ao pecado. No cenário religioso, a coisa ainda era muito mais terrível. Por quê? Porque os líderes religiosos da época haviam transformado a casa de Deus num covil de ladrões, de salteadores. A casa de Deus, o templo que Salomão havia feito, que era destinado às orações, acabou se tornando uma grande feira de comércio, né? Então, naqueles dias, verso 1, o aparecimento de João Batista se dá no momento em que esses religiosos, junto com os políticos e o povo, haviam transformado a religião num mecanismo de opressão. O povo era oprimido. É nesse ambiente hostil que aparece João Batista pregando no deserto da Judéia. Então, o João, ele não aparece num momento de grande avivamento da história. Ele aparece num momento de muita frieza, de muita sequidão espiritual, onde o povo estava desinteressado pelas coisas de Deus. Verso de número 2. Qual foi a mensagem que João Batista nos deixou? Verso de número 2 diz assim: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então, João Batista não foi um pregador de conveniência. A sua mensagem foi contundente. Arrepender é a grande manchete do reino de Deus. A mensagem de arrepender, difundida por João Batista, arrepender-se significa mudar de rota, mudar de mente, mudar de atitude. Arrepender-se é sentir tristeza pelo pecado,
segundo Deus. Por isso que não há perdão sem arrependimento. E não há salvação aonde não há evidência de conversão. Veja você que arrependimento é a grande mensagem de João Batista, porque o reino de Deus está próximo. Então você imagina um pregador pregando todos os dias no deserto sobre arrependimento. Todos os dias. E quais foram as credenciais deste pregador? Verso de número 3. A Bíblia diz que João Batista, o que credencia ele como pregador é que ele fundamenta sua mensagem no livro de Isaías. O profeta Isaías foi aquele que profetizou o nascimento de Jesus, onde ele nasceria, profetizou sobre a obra de Jesus. E aí o texto diz que o João Batista, por intermédio do profeta Isaías, ele que era a voz que clamava no deserto, a mensagem dele era: preparai o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. A sua atenção é totalmente cristocêntrica. João Batista não pregava uma mensagem antropocêntrica, onde o homem está no centro de todas as coisas. Não. Hoje há muitas mensagens antropocêntricas, onde coloca o homem como centro do louvor, o homem como centro da mensagem, para atrair mais multidões, para atrair mais fiéis, para atrair mais membro. Mas o João, o Batista, o centro da mensagem dele era Cristo. Seu papel como pregador era apresentar Cristo e sair de cena. Por isso, nenhum outro pregador recebeu grandes elogios da parte de Jesus como o João Batista. Ou seja, a mensagem de João Batista teve um impacto tremendo na vida dos seus ouvintes. Tremendo. Ademais, João Batista não pregava em templos. Veja, o texto diz que ele vivia, morava e pregava no deserto. Nem sempre Deus trabalha pelas vias oficiais. João Batista foi um radical. E a sua mensagem foi radical. Ele exigia do povo nada menos do que arrependimento. Então, se João estivesse vivo nos dias de hoje, os TikTok que ele ia mandar era só sobre arrependimento. A página dele no Instagram, arrepender-se. Os vídeos no YouTube, ele ia receber muito, como falam os contrários lá, haters, porque as pessoas não querem ouvir acerca do arrependimento. E estava tudo misturado, religioso, povo e político. Por isso que João Batista teve um impacto maravilhoso. O sermão de João Batista no deserto não foi um sermão do politicamente correto. Muito pelo contrário. João Batista não pregava para agradar os seus ouvintes, mas para feri-los com a espada do Espírito e levá-los ao arrependimento. Há pelo menos 5 alertas dados por João Batista nesse capítulo 3. O primeiro alerta, verso de número 7. Vendo ele, porém,
que muitos fariseus, muitos saduceus, vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? O João Batista discerniu que os fariseus, a classe política, religiosa, e os saduceus, a classe intelectual, acadêmica, vinha ouvi-lo, não porque eles estavam arrependidos, mas para investigá-los, para ver se de alguma forma eles poderiam relatar para as autoridades em Jerusalém o que esse João estava fazendo. Ao chamá-los de raça de víboras, o João percebeu que não havia arrependimento na atitude deles. Por isso eles estavam sendo hipócritas. Havia um abismo entre o que os fariseus pregavam, ensinavam e viviam. Eles eram como que atores, representavam um papel de piedosos perante o povo, quando, na verdade, eles eram peçonhentos. Era uma raça de víboras, que usava da religião como mecanismo para oprimir o povo. Então, esse é um perigo mortal, o perigo da hipocrisia. É a pessoa que ouve para investigar, mas não para se arrepender. Segundo perigo, segundo alerta, verso de número 7, veja que João Batista, ele não evita em falar de temas graves como o inferno. É melhor escutar sobre o inferno do que ir para lá. E o João Batista está dizendo: olha, vocês peçonhentos, seus víboras, eu quero saber como é que vocês vão escapar da ira vindoura, do juízo de Deus. Quem vos induziu? Nós sabemos quem é a pessoa que induz. É o Satanás. Satanás vive induzindo as pessoas para que elas não se arrependam, porque ele sabe que tais pessoas serão alvos do juízo de Deus. Por isso que é melhor exortar as pessoas acerca da ira vindoura do que tentar acalmar as pessoas com o anestésico da mentira, como muitos fazem, mantendo essas pessoas no caminho da perdição. Então, se há o perigo da hipocrisia, há também o alerta e o perigo acerca da ira vindoura. O terceiro alerta que João Batista dá é no que diz respeito ao falso arrependimento. Veja você, a palavra grega para arrependimento é metanoia, que significa uma mudança. É uma mudança na sua mente, é uma mudança no seu coração. Essa mudança resulta num estilo de vida totalmente diferente. Isso é se arrepender. Um falso arrependimento fará com que o crente não produza frutos. Mas o verdadeiro arrependimento, como diz aí,
no texto, evidencia por frutos dignos de arrependimento. Então o João Batista está pregando, veja bem, para o povo. Ele está pregando para as pessoas da classe acadêmica, religiosa e política. E ele não está afinando o seu discurso. Ele está dizendo que Deus exige do povo, do sacerdote e do político arrependimento. Porque você pode falar que é da igreja, você pode falar que foi batizado há 30 anos, você pode falar que pertence a qualquer denominação, mas nós não somos e nem seremos medidos por sermos de igreja. O discípulo de Cristo, ele é medido pelos seus frutos. Quais são os frutos que nós produzimos? Uma pessoa arrependida, salva, que ama Jesus, ele dá frutos. Ele dá frutos dentro do seu casamento, se for casado. Se for solteiro, ele dá fruto também sendo solteiro. Se for pai, ele dá fruto como pai. Se for mãe, dá fruto. Se for um obreiro na igreja, dá fruto. Se for um empresário, dá fruto. Se é um funcionário, dá fruto. Se é um pastor, dá fruto. Deus não nos fez estéril para que nós não pudéssemos dar frutos para o seu reino. Todos aqui que passaram pelo arrependimento, que se converteram dos seus pecados, que foram batizados, estão qualificados a dar frutos. A mensagem de João Batista é clara. Vocês, políticos, sacerdotes, povo, se arrependam para poder viver, ou não se arrependam para poder morrer. Isso tem tudo a ver comigo e com você. Nós não seremos aceitos na eternidade porque somos bonzinhos, porque não falamos, porque não mentimos, ou porque somos pessoas. Nós temos que entrar pela porta do arrependimento. E nós nos arrependemos diante de Jesus. Eu tenho fé em Jesus. Eu me arrependo. Você precisa entender que você é um pecador. Nós somos um pecador. Eu que estou pregando sou um pecador. E se eu não me arrepender diariamente, eu não estou qualificado a ser um discípulo de Jesus. Então, o João Batista, ele entra em conflito com aqueles que estavam ouvindo. Por quê? Porque eles eram hipócritas. Porque eles mentiam. Porque eles só queriam ouvir mensagens de autoajuda, que fizesse com que eles prosperassem no comércio, na empresa. Eles eram judeus, empreendedores. Hoje, há muitos pregadores que buscam glória para si mesmo, querem holofotes, querem seguidores, buscam reconhecimento. Pastores que estão se tornando influencers digitais, querem influenciar, querem prestígio, querem pedestal. Portanto, um pregador fiel sempre exaltará a Jesus Cristo. E jamais vai permitir que atribuam a ele ou ao seu ofício uma glória que só pertence a Deus e a Jesus. Então, qual foi a postura de João Batista? Há pelo menos 3 atitudes que nós, como pregadores,
devemos imitar em João Batista. A primeira delas, no verso de número 11, é que nós precisamos reconhecer a nossa limitação. O João Batista confessa a limitação do seu ministério quando ele diz o seguinte: olha, eu só posso ir até o batismo das águas. Daqui eu não posso passar. Mas Jesus, ele pode passar, ele pode transcender o batismo das águas. Ele pode chegar no batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então, nós pregadores precisamos reconhecer que nós podemos até pregar sobre remissão de pecados, mas só Jesus pode perdoar pecados. Nós podemos até pregar sobre restauração do ferido, mas só Jesus pode restaurar o ferido. Então, João Batista tem as suas limitações. A igreja tem as suas limitações. Você só pode ter uma vida repleta, plena do Espírito Santo se Jesus te visitar e te conceder. Nós não temos poder, não há mágica, não há nada que eu possa fazer para você amar mais ou menos do que Deus já te ama. Isso vem do seu relacionamento com Deus, da forma como você persevera, da forma como você trata as coisas de Deus, da forma como você tem honrado a Jesus Cristo na sua vida. Segunda atitude de João Batista é que ele reconhece a supremacia de Jesus. Ele reconhece que ele é apenas a voz que clama no deserto, mas ele não é o verbo. O João usa aqui uma linguagem, uma imagem que traz a ideia do fogo. A imagem do fogo aqui nesse versículo, no contexto, significa juízo. Juízo. Eles precisam ser batizados com o Espírito Santo para serem purificados pelo fogo. Não pense você que você tem um Salvador que vai te deixar fora do fogo. Se necessário for, Ele vai nos mandar para o fogo, para nós sermos purificados, assim como foi Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego. O fogo tem o poder de refinar, tem o poder de limpar as escórias. O fogo produz no crente uma chama de ardor, de entusiasmo. Crente batizado com o Espírito Santo, ele é alguém disponível, ele é alguém disposto a servir o reino de Deus, a servir a igreja, a servir ao próximo. Por isso, meu irmão, não fique satisfeito com a água. Nós precisamos do Espírito Santo e do fogo. A terceira atitude de João Batista, no verso de número 12, é o perigo de adiar o arrependimento. Veja você, a igreja visível é formada de joio e de trigo, de ovelhas e de cabritos, de salvos e de perdidos. Por isso, chegará o dia, João está dizendo, em que o Senhor fará a separação, e Ele já tem nas mãos a pá, aonde Ele vai limpar
completamente recolhendo o trigo para o celeiro, mas aquele que é palha, João está dizendo que será queimado num fogo que não tem como apagar, inextinguível. Por isso, meus irmãos, que vai chegar esse dia. Não é o pastor que limpa a igreja. Eu não tenho poder para dizer quem deve permanecer e quem deve sair. Eu não tenho nem competência para isso. Quem faz a limpeza são os anjos do Senhor. É eles que vão separando. E João Batista está dizendo àquelas pessoas que estavam confortavelmente, dizendo, olha, nós somos já salvos porque nós temos por pai Abraão. Está dizendo, cuidado, vocês são palha, vocês estão achando que são trigo, mais cedo ou mais tarde a ira vindoura vai se manifestar. Deus vai vir com a pá na mão e vai, quem é trigo permanece. Quem é palha, o fogo. O fogo aqui tem o sentido do juízo. Do juízo de Deus. Então há muitas pessoas que precisam ter uma conversa com Deus e dizer, Senhor, o que eu sou? Eu sou trigo ou eu sou palha? Como é que você sabe se você é trigo? Como é que você sabe se você é palha? O texto deixa isso evidente. Trigo produz frutos. Palha não dá fruto. Crente palha não dá fruto. Só dá trabalho. Só dá dor de cabeça. Ele é um tormento em casa. Ele dá um mau testemunho para a sociedade. Mas o trigo é uma bênção. O trigo ama Jesus. Ama tanto a Jesus que ele fala, eu não consigo viver, eu não consigo mais trabalhar, eu não consigo mais estudar, eu não consigo mais casar, eu não consigo mais gerar filho, se não for para a glória de Deus. É simples. Quer bebais, quer comais, façais tudo para a glória de Deus, disse o apóstolo Paulo. Então, quem é o trigo na igreja? É o discípulo que dá fruto. Há pessoas que passam a vida inteira na igreja. E aí você vê, porque a verdade é essa, quando vocês olham para a minha vida, vocês querem ver o quê? Um obreiro que dê frutos. Se eu não dou frutos, há uma desconfiança, né? Poxa. Então, meus irmãos, o João Batista, ele reconhece o perigo que aquelas pessoas estavam correndo, porque eles queriam adiar o negócio. Ele queria adiar. E é nesse tempo oportuno da história que Jesus aparece para ser batizado e então inaugurar o seu ministério, porque até antes do batismo, Jesus está no anonimato. Depois do batismo, Jesus sai do anonimato e o seu ministério passa a ser público. E agora Jesus Cristo vai cumprir com as exigências da lei. Ele já havia cumprido a exigência da lei, ao ser circuncidado ao 8º dia. E agora ele está cumprindo mais uma exigência,
para se identificar com o povo pecador pelo qual ele veio salvar. E é interessante, irmãos, que há pessoas que frequentam a igreja, porém fogem do compromisso do batismo. Porém, Jesus, ao contrário dos indecisos, o texto diz que ele vai ao encontro do batismo. É Jesus que procura o batismo. O batismo não tem poder de salvar ninguém, mas o batismo é um símbolo da transformação operada por Deus. O batismo é para crente. O batismo não é para descrente. Quem são as pessoas que estão qualificadas a ser batizadas? Primeiro, as pessoas que creem em Jesus. Quem não crê em Jesus, para que vai ser batizado? Você não crê. Fica sem batismo. A segunda exigência é arrepender. Eu não sou uma pessoa arrependida? Eu vou me batizar para quê? Para mostrar para minha família que agora eu estou na igreja? Uma besteira. O que tem de gente que vai para o Rio Jordão para ser batizado lá, políticos, depois volta para meter a mão no bolso do povo, irmãos, para roubar o povo. Todos eles, de direita, de esquerda, de centro, do alto, de baixo, tudo, todos, com exceção, talvez, de alguns. Por quê? Porque as pessoas banalizaram o batismo. Na igreja evangélica não se batiza como se batiza na igreja católica. Pega a criancinha lá, batiza, tal. A gente não sabe o que aquela criancinha vai se tornar. Então deixa crescer, quando tiver entendimento, quando realmente falar assim, não, eu creio em Jesus. Eu creio. Batismo não é para pessoas perfeitas. Batismo é para quem crê em Jesus. A perfeição, a santificação é um processo que vai, você vai melhorando. O Espírito Santo vai te melhorando como pai, como pessoa, como esposa, como marido, como filho. Ele vai fazendo isso até o dia da volta de Jesus. Então, Jesus, por esse tempo, se dirigiu, saiu da Galileia e foi para o deserto, foi para o Jordão, foi para ser batizado pelo seu primo Jesus. Agora, verso número 14, olha o conflito de João Batista. Informaram João Batista, disse, João, você está sabendo quem está vindo aí para se batizar? Um tal de Jesus, você conhece ele? Jesus? Claro, é meu primo. Mas eu batizar Jesus? Olha, é eu que preciso ser batizado por ele. Como que ele vem a mim? O João Batista sabia que Jesus não tinha pecado no qual deveria se arrepender. O João Batista sabia que Jesus não precisaria pedir perdão por nada, porque ele nunca pecou. Então imagina você, é digno de notar aqui a humildade de João Batista, ao ver Jesus se submeter a ele. Então, ele diz assim, Jesus, diz assim para ele, João, não se preocupe, eu sei que é muito constrangedor para você me batizar.
porque eu sou maior do que você. Mas vamos fazer tudo conforme a justiça de Deus. Para o povo não ficar inventando moda. Para o povo não ficar falando. Para o povo não ficar criando mentiras. Eu vou me submeter ao batismo. Batiza aí. Agora, o texto diz no verso de número 16, que o batismo de Jesus teve 3 significados importantes. O primeiro significado foi a sua identificação com o povo. No batismo, Jesus se identifica com nós, a quem ele veio morrer e salvar. O segundo significado é a unção. E o terceiro significado é a aprovação. Vamos ver esse segundo significado, verso número 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Mateus registra esse momento da história dizendo o seguinte, que primeiro, os céus se abriu. O Espírito desceu. E Deus o ungiu para o cumprimento da sua missão. Verso de número 17, nessa passagem, nós vemos a presença da Santíssima Trindade, porque aqui, a semelhança da criação, porque na criação, estiveram presente a Trindade, por isso que lá em Gênesis 1, 26 diz, façamos o homem. Então o façamos ali é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Né? Senão o texto teria dito, eu faço o homem conforme a minha imagem. Mas o texto diz, façamos, a Trindade está presente. Da mesma forma que no batismo de Jesus, a Trindade também está presente. De que forma, pastor? Primeiro, você tem aqui no batismo o Filho. O Filho sendo batizado. Segundo, você tem aqui o Espírito Santo descendo sobre ele como pomba, em forma de pomba. E a outra pessoa da Trindade é o próprio Deus, presente aqui, afirmando a filiação de Jesus, dizendo, este é o meu Filho amado, em quem eu sinto um enorme prazer. É nele que eu me comprazo. Eu me comprazo no meu filho. Aí o filho chegou para o pai e disse assim, pai, mas e se eles crerem em mim? Aí o pai falou, filho, se eles crerem em você, então eu me deleito neles também. Eles fazem parte da nossa família. Por isso que eu sou apaixonado por Jesus Cristo. Porque se não fosse Jesus Cristo, eu jamais seria aceito na família de Deus. Se Jesus Cristo não tivesse me alcançado, se Jesus Cristo não tivesse aparecido para mim, se Jesus Cristo não tivesse dito a mim que eu era um pecador da pior espécie, se Jesus Cristo não tivesse me dado condições de me arrepender, se Jesus Cristo não tivesse me redimido dos meus pecados, tudo que me esperava nessa vida era enfrentar a ira vindoura de Deus. Mas agora, eu posso dizer com liberdade para o meu Deus e o meu Pai, papai, obrigado por me aceitar. Eu sei que não há nenhum mérito em mim. Eu sei que o Senhor não me aceita porque, por causa da cor dos meus olhos, da cor da minha pele, da minha classe social, por causa da minha... se eu sou analfabeto ou doutor, ignorante, se eu sou servo ou escravo. Eu sei que o Senhor me aceita por Jesus Cristo. Amém, igreja? Vai na paz do Senhor. Que Deus abençoe. Cumprimente o irmão que está aí do seu lado.
Que Deus te dê uma semana abençoada, viu?